Olá, começa agora o programa Saúde Livre. Esse programa que é uma realização em parceria entre a TV Petrópolis, Canal 10 via Speed Fiber e Tech Cable e a Comunicação Livre, a minha empresa. Eu espero de verdade que você se divirta no programa de hoje, que você aprenda no programa de hoje, que você entenda a importância de algumas questões muito relevantes no dia a dia de todos nós. No programa de hoje, 2 entrevistas que vão virar um bocado a sua cabeça. No primeiro bloco, eu tive o prazer de conversar com o Dr. Fábio Sato. O Dr. Fábio, ele é dentista e tem um monte de formação. E ele vai falar sobre uma questão que é a disfunção temporomandibular. E sobre o fato dele, junto com uma equipe brasileira, terem criado uma nova forma de cirurgia para essa disfunção. Olha que máximo, somos nós, brasileiros, inovando e o mundo inteiro copiando. E no segundo bloco, eu vou falar sobre obesidade infantil, com o Gilberto Braga. Ele faz parte da plataforma Vida Class. E aí a gente vai entender o que é obesidade infantil, a importância de diagnosticar de forma correta e a utilização da telemedicina no acompanhamento dessa patologia. Fica comigo que eu volto logo após o intervalo. É o seu melhor cartão de visitas. A doutora Amanda Claveri proporciona o que você precisa para a sua saúde bucal, seguindo todos os protocolos de segurança. Atendimento em todas as especialidades, para todas as faixas etárias, com alta qualidade e segurança comprovada. O sorriso que você deseja está em nossas mãos. Doutora Amanda Claveri, odontologia especializada. Sabe por que faz diferença estudar na educação à distância da Unicesumar? Porque aqui você aprende sem abrir mão dos seus compromissos, como a Ana. Eu estudo nas horas livres e passo mais tempo com a minha filha. Porque você escolhe a graduação dos seus sonhos, tipo a Dani. Hoje eu faço o curso que eu sempre quis e estudo de qualquer lugar. E tudo isso por um preço que cabe no seu bolso. Diz aí, Rodrigo. É, isso aí. Agora eu consigo investir no meu crescimento. Viu só? Estudar na melhor educação à distância do Brasil faz toda a diferença. Matricule-se. Friozinho já chegou, né? E a coleção de inverno aqui da Sherlockinho está de arrasar. Vamos conferir? Gente, viu como as crianças ficaram lindas? E tem muito mais aqui na loja esperando por vocês, né, Thelma? Gente, a coleção está maravilhosa, mas é tanta coisa linda que tem que vir para ver. Passa o endereço pro pessoal. Rua Aureliano Coutinho, 67, Loja 2, Serra Shopping. E se você preferir, pode chamar no WhatsApp. Fala o telefone pra gente. 98831-1071. Porque aqui na Sherlockinho o seu dinheiro rende mais. Muito mais!
Olá, estou de volta no programa Saúde Livre e agora a gente vai conversar com o Dr. Fábio Sato. Ele que é formado em odontologia na USP, é mestre e doutor em cirurgia bucomaxilofacial, tem atuação principalmente no tratamento da disfunção temporomandibular, cirurgia ortognática e outros procedimentos relacionados à cirurgia e traumatologia aqui, ó, dessa parte da gente. E a gente vai falar um pouquinho sobre uma descoberta, um desenvolvimento de uma nova técnica inédita, minimamente invasiva para quem tem essas questões aqui, que eu tenho, e a gente vai conversar sobre isso. Seja muito bem-vindo, Dr. Fábio, prazer conversar com o senhor. Muito obrigado, Carla, eu te agradeço o convite. Então, vamos começar pelo básico, para quem está em casa assistindo a gente e não tem a mínima ideia do que afinal de contas, é a DTM. Bom, DTM é uma sigla para disfunção temporomandibular. Então, o que é disfunção temporomandibular? É um problema que afeta a ATM, que é a articulação temporomandibular, assim como normalmente os músculos que estão associados com essa articulação. Então, se a gente pegar o nosso crânio aqui, né, dá para mostrar que é essa regiãozinha aqui que fica localizada a articulação temporomandibular. Perfeito. No material que você mandou para a imprensa e que eu achei muito interessante, você fala que o percentual de pessoas que sofrem esse distúrbio é muito mais alto do que a gente pode imaginar. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque as pessoas podem achar, nossa, é só um pedacinho aqui no rosto e tal, mas não é bem isso não, né? Isso é verdade, viu, cara? O percentual é muito alto e dentro da nossa área de atuação, da odontologia, né, a questão da disfunção temporomandibular hoje é um problema que tem uma prevalência muito alta, né? Então, alguns estudos mostram que cerca de 30% até 40% da população tem algum tipo de sintoma relacionado à questão da disfunção temporomandibular. Então, é muito alto isso, né? E se a gente pensar hoje, né, com a questão de pandemia, né, então, aumento da questão da ansiedade, do estresse, né, e mesmo as questões do dia a dia, então esse percentual vem aumentando cada vez mais. Então, inclusive, pegando, né, pacientes de idade mais jovens, né, então, tipo, as adolescentes, dos que antes não tinham esse tipo de problema e cada vez mais acabam enfrentando, né, a questão da disfunção temporomandibular. Certo. Eu tenho disfunção desde os 14, que eu tenho certeza, porque foi quando foi diagnosticada a primeira questão do barulhinho que eu sentia dentro da minha cabeça. E aí, para quem não entende isso, queria que a gente falasse sobre sintomatologia. Quais são os principais sintomas que o paciente, o indivíduo, o nosso telespectador, vai sentir, vai falar assim, gente, eu acho que isso, o doutor Fábio falou, eu vou atrás de um especialista para ver se eu tenho essa disfunção. É bem interessante isso, né? Porque muitas vezes os pacientes têm esse tipo de sintoma relacionado à questão da DTM e eles nem sabem qual profissional procurar. Porque normalmente começa com uma dorzinha próxima à região do ouvido, né? E aí o paciente normalmente fica confuso, poxa, que especialidade eu procuro? Eu procuro um dentista, eu procuro um otorrino, eu procuro um neuro, né? E fica essa questão, ele fica passando de profissional a profissional e acaba não identificando o problema, né? Então, a primeira coisa, o que é? A questão da dor, que é bem típico, né? Outros sintomas, o que é? Como você falou, normalmente começa com um pequeno barulhinho na região da articulação, é como se fosse um estalo, né, que é bastante comum, ou um barulhinho parecido com uma areia, algo raspando ali na região da articulação, né? Além disso, é muito comum o paciente, depois de um tempo, começar a apresentar travamento, né, limitação da abertura de boca, e, além disso, tem outros sintomas que normalmente estão associados também com a questão da disfunção temporomandibular. Então, é muito comum o paciente, às vezes, perceber a questão do zumbido, né? Então, às vezes, ele fica com zumbidos, ele não sabe muito bem a etiologia do zumbido, pode estar relacionado à questão da DTM, e é muito comum também os pacientes que têm DTM apresentarem quadros de cefaleia, né? Que é conhecida dor de cabeça. Então, às vezes, ele fica com dor nessa região, né? Eu sempre brinco, né? Que são os dois músculos principais, né? Da mastigação, né? Que esse músculo aqui, que é o que chama de músculo masseter, esse músculo que é o músculo temporal.
Então, quando o paciente tem dor nessa região do músculo temporal, que também é um problema relacionado à questão da DTM, né? A gente fala dor nessa região, a gente associa com dor de cabeça. E, às vezes, o paciente fica, né, com dor de cabeça, procura a causa, né? Fica se automedicando e, às vezes, o problema é a questão da disfunção temporomandibular. Essa eu não sabia, porque a minha dor de cabeça é sempre aqui. Ó, e eu super achando que era enxaqueca. Então, vamos lá, sentiu a dorzinha aqui, tá fazendo barulho, tá com a dor de cabeça aqui assim, meu querido, não é enxaqueca, pode ser DTM. E aí, como é que é fechado o diagnóstico? Entendeu a sintomatologia, procura um dentista no primeiro momento, vai ser encaminhado para um especialista, e como é que esse especialista fecha o diagnóstico? Olha, é isso de verdade que você tem. Normalmente o diagnóstico é feito baseado no exame clínico do paciente, né? Então, o profissional especialista, né, que é o profissional especialista em DTM, né, e dor orofacial, então ele vai avaliar esse paciente, entender melhor a questão da dor, desses fluidos articulares, né? E, se necessário, se ele ficar na dúvida em relação ao diagnóstico, ele pode pedir outros exames complementares, né? Então, pedir normalmente o exame de ressonância magnética, uma tomografia da região da articulação, para ter o diagnóstico certinho do que está acontecendo. Perfeito. E aí vem a grande questão. Diagnóstico estabelecido, quais são os tratamentos disponíveis no mercado para quem tem esse tipo de disfunção? Normalmente, o tratamento ele se inicia com um tratamento que a gente chama clínico, né? Esse tratamento ele começa normalmente com o uso de uma placa de bruxismo, né? Muitas vezes o paciente ele precisa fazer fisioterapia para essa região da articulação também, às vezes tem que fazer algum tipo de reabilitação, algum tipo de ajuste em relação aos dentes, usar algum tipo de medicação. Então, o tratamento, né, claro que isso depende de uma avaliação de um profissional. O tratamento é caso a caso, paciente a paciente, né, indivíduo, mas existe um protocolo razoável que é esse que você está falando para gente. Normalmente nós começamos com tratamentos que são tratamentos mais simples, né, então tratamentos que a gente chama de reversíveis. Claro que se você não tratar logo de início, não pegar um tratamento precoce em relação à questão da disfunção temporomandibular, isso pode se agravando, né? Em alguns casos, né, devido ao agravamento da situação, que normalmente o paciente ele começa, né, a ter dor de forma constante todos os dias, ele começa a ter uma limitação importante em relação à sua abertura de boca, que acaba prejudicando, né, a qualidade de vida desses pacientes. Então, em alguns casos, só o tratamento clínico não é suficiente, ele não responde bem esse tratamento clínico. E para essas situações, a gente acaba indicando o tratamento cirúrgico. E aí é que vem. Até então, como é que era essa cirurgia? Ela era uma cirurgia de boca aberta, não era isso? Era uma cirurgia meio grande que eu nunca comecei o tratamento para minha disfunção, porque eu morro de medo da cirurgia no rosto. E aí agora o senhor vem com a novidade. Mas antes da gente falar da novidade, vamos explicar para o paciente como é que era isso antes dessa novidade que o senhor faz parte. Exato. Então, assim, na verdade, assim, quanto mais a gente acaba postergando a questão do diagnóstico, do tratamento, né, o problema é assim, cada vez mais aumenta a chance de necessitar do tratamento cirúrgico, né? Então, assim, é importante, né? Então, assim, qualquer pessoa que comece a apresentar esses quadros, né, de dor, travamento, estalido, procurar o profissional para fazer o tratamento adequado, né? E aí, assim, quando isso era postergado demais, o quadro acabava se agravando, a tal ponto que o tratamento clínico não era suficiente para esses pacientes, a gente necessitava fazer uma cirurgia aberta, né? Então, basicamente, o que era feito, né? Dentro da nossa articulação, a gente tem um disco, né? O disco articular, que é um menisco, na verdade, é uma proteção para a nossa articulação. O que acontece? Pelo fato de, normalmente, o paciente ficar apertando, rangendo os dentes, esse disco, ele se desloca. Então, ele sai da posição que seria o ideal. E aí começa a questão da dor para os nossos pacientes, aí começa a questão dos estalos na região da articulação. A angústia. Pensando, Carla, por que você não resolveu até hoje? Mas vamos continuar.
Exato, né? Então, assim, para essas situações, né, que são casos mais graves, a gente precisava fazer uma cirurgia aberta. Então, basicamente, o que que era? Lógico, com anestesia geral, né? Então, é realizado um corte próximo à região aqui do ouvido, né? Para pegar esse disco e trazer ele para a posição. Isso era como era feito antigamente, né? E a questão que é, assim, esse tipo de... ela é efetiva, né? Sim, ela é efetiva. Mas existe uma questão em relação a riscos a esse tipo de procedimento, né? Por que Quais isso? são os principais riscos? Isso, exato. Então, assim, quando a gente está trabalhando próximo a essa região, existe um nervo muito importante que passa aqui, que ele que dá a mobilidade, a questão da mímica facial, que a gente chama de nervo facial. Então, existe o risco, né, desse nervo ele ser afetado e diminuir, né? Então, o paciente ficar, né, então, com uma dificuldade, né, em relação à expressão facial. E isso muitas vezes que assustava os pacientes, né, a procurar o tratamento. Além disso, assim, toda cirurgia aberta, né, então, fica mais inchada a região, desconforto maior, e, consequentemente, um tempo de recuperação maior em relação ao desse tipo de procedimento cirúrgico, né? Perfeito. Essa é uma cirurgia aberta que ainda está em vigência e que tem bons resultados, como qualquer outro procedimento cirúrgico, tem os seus riscos. Porque a gente também tem que lembrar que cirurgia tem risco. Qualquer procedimento tem risco, seja mais ou menos invasivo, não é isso, doutor? Perfeito, exatamente. Ótimo. E aí, agora existe uma nova modalidade de cirurgia menos invasiva, não é isso? Exato. Então, assim, Queria que você explicasse para a gente como é que é essa nova modalidade para solucionar o problema de pessoas como eu. exato. Então, assim, não precisa mais ter medo em relação ao procedimento, né? Então, assim, sabendo da questão dos riscos, né, envolvendo o procedimento, principalmente a cirurgia aberta, que ainda é realizada, mas era muito praticado no passado, então a nossa equipe tentou desenvolver, né, uma nova técnica para fazer esse tipo de procedimento por vídeo, né? Então, o que é um procedimento por vídeo? Então, nós realizamos 2 furinhos só na região da pele, né, para poder, então, através desse furinho, trazer esse disco em posição e estabilizar esse disco, né, através da utilização de 2 âncoras, né. Então, tudo que era feito de forma aberta, com seus riscos, hoje a gente consegue fazer tudo isso com apenas 2 furinhos. Então, a recuperação para o paciente é muito mais rápida, né. Então, é um procedimento que o paciente faz no mesmo dia ele já tem alta, normalmente depois de 2, 3 dias ele já consegue voltar às atividades normais do dia a dia dele, a gente acaba minimizando, né, o risco de lesão ao nervo ali na região da face. Então, um procedimento que foi uma inovação, né, algo que não tinha sido desenvolvido ainda no mundo, né, inclusive frente ao ineditismo da técnica, né, nós conseguimos publicar, né, no jornal europeu de cirurgia, né, maxilofacial, com uma boa repercussão. Que ótimo. Na verdade, a gente pode falar sobre muitas coisas nesse momento. A primeira delas é a valorização dos nossos cientistas. Significa que aqui, no Brasil, a gente continua tendo a brilhante capacidade de inovar na área da ciência. Segundo, é o reconhecimento internacional na área da saúde, que é sempre muito importante. E agora, essa questão de OMS, saúde, protocolos, eu acho que todo mundo, seja o menos instruído até o doutor, está começando a entender que é muito importante que as questões da ordem da saúde sejam trabalhadas por cientistas e que elas sejam valorizadas para ser respeitada. Eu me lembro muito bem que até outro dia desse, a gente já tomava vacina e a gente não sabia quem tinha feito a vacina, que vacina era essa, qual era a marca, muito menos qual era o percentual de cura, ou melhor, de imunização. Nada disso estava dentro da nossa cabeça. Com a pandemia, eu acho que a gente está aprendendo algumas coisas interessantes, ou uma boa parte da população. E aí, fico muito feliz de estar tendo o prazer de entrevistar um doutor especialista que teve junto com a sua equipe criando uma tecnologia, um avanço científico reconhecido nacional e internacionalmente que vai beneficiar pessoas como eu, que provavelmente precisam resolver esse problema de verdade. E aí vem a questão: como é que o procedimento é feito na prática?
Onde ele já está sendo realizado? Para que tipo de pessoas? Conta para mim. Quando nós começamos, né, os estudos para o desenvolvimento da técnica, hoje está fazendo aproximadamente já com quase 3 anos, né, de início. Então, assim, é muito difícil, né, uma técnica, um material, uma tecnologia, ele não é desenvolvido de uma hora para outra, né, então a gente, né, é muito esforço, né, é investimento, né, para desenvolver essa técnica, assim, a gente começou... De tempo, de estudo, de aprimoramento... Exato, então, assim, a gente não é de uma hora para outra, bem que a gente gostaria que surge, né, a situação. Então, essa técnica, primeiro a gente começou a desenvolver em modelo, em laboratório, né, em alguns modelos animais, a gente passou por alguns simuladores, até que a gente conseguiu, então, a aprovação da questão de Anvisa, tudo isso, para a gente começar a realizar, então, nos pacientes. Então, foram pelo menos aí 1 ano e meio de estudo laboratorial para o desenvolvimento, início de desenvolvimento, né, da técnica, até então começar a ser praticado e utilizado, então, nos pacientes, e hoje a gente está aí já 1 ano e meio, quase completando 2 anos da utilização dessa técnica aqui no Brasil. Maravilha. Somente no seu consultório é que essa técnica está sendo utilizada, ou outros profissionais do Brasil já estão aprendendo a sua técnica para replicar em outros lugares? Não, essa técnica nós hoje realizamos cursos de credenciamento, né, então os profissionais procuram, né, a gente para realizar esses cursos, e hoje ela já é realizada em todo o Brasil, então nós temos colegas, profissionais aptos a realizar, então, em praticamente todos os estados, né. Hoje, por exemplo, o nosso curso de credenciamento da técnica, né, nós temos aí mais de 10 edições, né, então, de pessoais, as pessoas, profissionais treinados para poder realizar esse tipo de técnica para tratar os pacientes. Que legal. Então, a gente está falando de uma técnica nossa brasileira que está sendo disseminada vastamente, com uma avaliação nacional e internacional de sucesso. E aí a questão é, qual é a taxa de sucesso da cirurgia, especificamente? Então, todo paciente, né, que o profissional acaba indicando o procedimento cirúrgico, pode ficar muito tranquilo em relação à efetividade da técnica, né? Então, dentro do publicado na revista europeia de cirurgia, a gente conseguiu uma taxa de sucesso acima de 95% para os nossos pacientes, com uma taxa bastante elevada, né, em relação à solução da questão da dor e dos estalos, né, que tanto incomodam os nossos pacientes da articulação. Maravilha. Como é que o nosso telespectador que tem algum tipo de sintoma pode obter, desses que a gente falou aqui no programa, pode obter mais informações para, então, perceber se precisa de uma avaliação e qual profissional ele consegue entender que esse novo método ele pode fazer em outros lugares, além de onde está o seu estabelecimento? Exato. Assim, para o diagnóstico inicial, então, todo cirurgião dentista é capaz de ter o diagnóstico e saber direitinho, né, se esse paciente tem um quadro de disfunção ou não. Aí, dependendo do diagnóstico desse profissional, ele pode encaminhar para uma pessoa que é especialista, né, então existe hoje a especialidade, né, de disfunção temporomandibular e dor orofacial, e também outra especialidade que acaba tratando muito esses pacientes com quadro de DTM é o cirurgião bucomaxilofacial. Então, hoje nós temos entidades, né, como a Sociedade Brasileira, né, de DTM, dor orofacial, nós temos o Colégio Brasileiro, né, de Cirurgia e Traumatologia bucomaxilofacial, que os pacientes podem procurar essas entidades, né, então lá tem os colegas que são associados, né, que são especialistas para o tratamento desse tipo de problema. Maravilha. Dr. Fábio, queria agradecer de verdade por ter compartilhado conosco informações sobre esse novo método de cirurgia menos invasiva, tão eficaz e, acima de tudo, criado por brasileiros. Adoro isso. Acho que a gente precisa o tempo todo valorizar os nossos cientistas. É importante que haja incentivo em educação, incentivo em ciências, porque nós somos capazes de verdade. Queria parabenizar e, por último, queria que você deixasse seus contatos de mídias sociais para que as pessoas que assistiram a nossa entrevista e queiram tirar alguma dúvida, tipo,
tô indo no doutor tal, ele fez mesmo o curso? Para a gente dar essa mãozinha para o nosso telespectador. Bom, primeiro agradecer, que é um prazer, né, poder esclarecer aí para a população um pouquinho sobre a questão da disfunção temporomandibular, né, e que orientar as pessoas que procurem tratamento, porque existe tratamento para isso, né, e assim, a gente deixa, né, normalmente mais o quadro vai se agravando, né, e aí vai aumentando a chance de realmente os pacientes precisarem de algum tipo de procedimento cirúrgico para correção do problema deles, tá? Então, assim, quem tiver dúvida, tudo isso pode entrar em contato comigo nas redes sociais, né? Então, tem o meu site, www.drfabiosato.com.br, né? Ou no Instagram também, drfabiosato, está à disposição aí para esclarecer dúvidas do pessoal. Maravilha. Muito obrigado. Obrigada, foi um imenso prazer. Muito obrigado. Você de casa, fica comigo que a gente volta logo após o intervalo. O Lar Nossa Senhora das Graças é uma entidade que acolhe há 63 anos crianças e jovens em situação de risco e vulnerabilidade social. Atualmente, o lar possui estrutura composta pela casa principal e anexos, além de uma equipe formada por 42 profissionais. Precisamos da sua ajuda para os gastos mensais com equipe, alimentos e itens de higiene dos nossos pequenos. Qualquer valor já é de grande ajuda. Lar Nossa Senhora das Graças, o amor que transforma vidas. Não tenha mais pesadelos com as roupas sujas. A Casa de Lavar é uma lavanderia com jeito de casa. Buscamos, lavamos, secamos, higienizamos, passamos, fazemos pequenos reparos, dobramos e entregamos sua roupa com cheirinho de limpeza. Pacotes para solteiros, famílias e empresas. Invista na sua qualidade de vida. Venha para a Casa de Lavar. O Revigora Espaço Funcional de Saúde é uma clínica de atendimento multidisciplinar com profissionais conceituados em nutrição, psicologia, estética e terapias alternativas. Localizado no coração do Centro Histórico de Petrópolis, funciona de segunda a sábado em horário comercial e visa proporcionar aos pacientes tratamentos individualizados e complementares que ampliam a qualidade de vida do indivíduo. Revigore, pronto para cuidar da sua saúde. Pet Love, tudo o que você precisa para cuidar do seu bichinho de estimação. Banho dermatológico, tosa higiênica, corte de unha, limpeza de ouvido, hidratação de pelos, escovação e muito mais. Serviço de Taxi Dog. Buscamos e levamos seu animal com conforto e responsabilidade. Equipe treinada e profissional. Venha conhecer nossas instalações pessoalmente. Pet Love, o cuidado do seu pet está aqui. Olá, estou de volta aqui no Saúde Livre e agora eu vou conversar com o Gilberto Barbosa. Ele é diretor de marketing e operações da plataforma Vida Class e a gente vai falar um pouquinho sobre obesidade infantil. Olá, Gilberto, seja muito bem-vindo ao Saúde Livre, um prazer recebê-lo. Olá, Carla, o prazer é meu. E realmente é muito bom falar sobre esse assunto, né? Porque a gente tem que cuidar das nossas crianças, né? Esse é um tema muito importante e a gente precisa olhar com muito cuidado e muito carinho para isso. E atentamente, né? E atentamente. E aí, nesse quesito, a gente vai falar sobre alguns termos que são da área da saúde, mas que você, enquanto diretor de marketing da plataforma, sabe muito bem, afinal de contas, tem que estar super antenado no que são essas coisas para conseguir fazer a plataforma ser divulgada de forma corretamente. E aí, depois a gente vai falar especificamente da plataforma. Então, vamos começar pelo básico, para quem não sabe, mas eu sei que você sabe. Afinal de contas, o que é sobrepeso?
Então, né, a gente começa a olhar com muito atenção a questão do sobrepeso, porque isso uma taxa que ela está variando muito ao longo dos anos, né? Isso veio reduzindo muito, né? Antes a gente olhava o sobrepeso com aquela estética visual, analisando o índice de massa, né? Mas hoje a gente já sabe que às vezes o índice um pouquinho acima já é para a gente ficar atento, porque pode causar doenças como diabetes, colesterol, pressão arterial, né? Então a gente às vezes não percebe o que está acontecendo, né? Acha que é fofinho, né? A criança tão bonitinho, né? A gente tem esse lado carinhoso, mas a gente tem que olhar com muita atenção para isso, né? Porque pode desencadear esses problemas que são congênitos, como eu te disse. Perfeito. E aí, quando você está falando de índice, você está falando do IMC, que é o índice de massa corpórea. Isso, índice de massa corpórea, né? Que é onde os médicos, nutricionistas, né? Eles usam esse índice para calcular como que está a evolução do peso da criança. E quando a gente pensa na criança, a gente tem que olhar com muito cuidado de novo, né? Eu volto a frisar muito nisso, porque isso é muito importante. Porque tem o processo de crescimento natural, o processo, né, de maturidade, vai passar da infância para a adolescência. Então, o corpo vai ter algumas transformações, né, vai ter as adaptações, mas é sempre bom fazer o acompanhamento com o pediatra, fazendo a medição óssea, olhando a questão do índice de massa corpórea, vendo se a criança realmente está dentro daquele padrão normal de evolução, né? Porque tem que fazer esse acompanhamento, porque às vezes a gente acha que criança está sempre bem, né? E realmente criança, tudo é mais fácil para criança, né? Eles estão naquela fase de desenvolvimento, então tudo é descoberta. Descoberta, né? Então, e às vezes a gente acaba não podemos deixar de observar isso, né? Não é uma questão de estética só, é uma questão de saúde, uma questão de saúde muito séria. Perfeito. Quando a gente entende que o sobrepeso é esse primeiro passo, em seguida, se não foi solucionado, a gente consegue aí falar das questões da obesidade e, então, da obesidade mórbida, não é isso? É isso. Quando a gente chega nesse quesito, né, sempre, né, a ideia é que com uma reeducação alimentar, com uma reeducação de atividades, né, a gente consiga controlar isso para não ter essa evolução. Porque quando realmente chega na questão da obesidade, às vezes da obesidade mórbida, aí já é necessária uma intervenção mais agressiva, às vezes com medicamento, às vezes com alguns tipos de intervenções, e isso para a criança não é o ideal, né? A gente entende que a criança tem que evoluir de forma natural. Então, a gente recomenda o olhar sempre muito crítico justamente para isso, para buscar uma reeducação alimentar, uma reeducação de atividades. E aí, a gente vem passando por 1 ano e meio de pandemia, onde as nossas crianças ficaram muito presas, né? E elas estão deixando de praticar atividades físicas. E isso é um problema muito sério. Não só na questão do peso, mas na questão do desenvolvimento psicomotor, né, do desenvolvimento social. A atividade física, cara, ela é muito importante nesse aspecto educacional, de desenvolvimento e também na questão da obesidade, do controle de peso, né? É necessário. O movimento do corpo, ele faz oxigenar todos os nossos órgãos, né? Ele traz uma melhoria do funcionamento do nosso corpo como um todo. É verdade. E aí a questão é a seguinte, a obesidade e a obesidade mórbida, elas podem ocorrer lá na infância? Não é tão presente quanto nos adultos, mas acontece. Né? Acontece sim, tem muita criança que infelizmente acaba passando o índice, porque é um índice, né? É um cálculo, e assim que você ultrapassa esse índice, você acaba entrando no nível de obesidade, no nível de obesidade mórbida, né? Acontece, e a gente vê cada vez mais, agora de novo, né? Voltando à questão da pandemia. Então, vamos usar os aplicativos para pedir fast food, né? E aqui é mais rápido, os pais têm que trabalhar, os pais têm que
né, contornar essa questão de aula online e tudo mais, e às vezes, por falta de tempo, acaba se usando o fast food. E isso acaba acelerando mais ainda o processo de obesidade, né? Porque, às vezes, esses alimentos são muito calóricos. E aí não tem, por outro lado, a queima, né? Porque as crianças estão em casa, não estão fazendo educação física, não estão praticando esportes, e isso acaba gerando um acúmulo de peso. O tratamento de obesidade, em via de regra, ele é multidisciplinar. E, assim, qual é a importância desse tratamento multidisciplinar? É isso, Carla, perfeito, né? É importante ter o acompanhamento do pediatra, né? O acompanhamento do nutricionista, o acompanhamento, muitas vezes, do endócrino, para justamente observar como está sendo a readaptação, a reeducação, a aceitação do corpo ao tratamento que está sendo oferecido, né? É importante o nutricionista achar aquela dieta. Dieta é um nome meio complicado. Doloroso. Vamos falar de controle alimentar, né? De controle alimentar ideal para cada indivíduo, que esse é um ponto muito importante, né? Cada organismo reage de uma maneira. Então, é importante saber como aquele organismo está reagindo, né? Como que está sendo o desenvolvimento e trazer de novo a atividade física, porque a gente não pode, né, deixar, a gente já falou isso, mas só voltando, frisando isso, de deixar de falar que a criança está em desenvolvimento, né? E toda a ação externa, com medicamento, ela vai surtir algum tipo de efeito, né? E que pode trazer algum tipo de efeito colateral. Então, é muito importante, né, a reeducação alimentar, a prática de atividade física, acompanhada pelo seu pediatra, acompanhada pelo seu nutrólogo, para que a criança, e às vezes até psicólogos, né? Às vezes é importante entender também se essa sobrepeso não é uma causa emocional. Então, é importante também, às vezes, trazer um psicólogo para um acompanhamento, que às vezes emocional, né? Às vezes a criança tem alguma restrição nas suas emoções que ela não consegue passar para o pai, para a mãe. É importante, de repente, procurar um psicólogo e a gente investigar. É um processo realmente de investigação, né? É um processo que a gente precisa olhar com muita atenção. Perfeito. E aí existe a plataforma Vida Class. Queria que você explicasse o que é essa plataforma. A plataforma Vida Class é um ambiente com todos os serviços de medicina, consultas, exames, procedimentos cirúrgicos, estéticos, de bem-estar, né, seguros de internação, farmácia online, tudo isso para levar ao nosso usuário o acesso ao cuidado de medicina de forma rápida, sem burocracia e descomplicada. A gente não tem carência, a gente não tem burocracia na adesão, é muito simples, basta o associado ele fazer uma adesão simples e ele já tem acesso a consultas a partir de R$ 35,00, telemedicina, que hoje é tão importante para que as pessoas possam cuidar da sua saúde sem precisar, às vezes, se deslocar, sem sair de casa, correndo risco aí durante a pandemia, né? Inclusive, para o cuidado da obesidade infantil, a telemedicina é uma arma muito grande, porque criança, às vezes, tem que pegar, levar no médico, então, ali você pode sentar no conforto da sua casa, na segurança do seu lar, através do seu notebook ou de um smartphone, e fazer a consulta, né? Então, é muito importante isso. Então, a plataforma surgiu para isso, para as pessoas pagando um preço acessível, conseguem fazer o seu tratamento médico, sem muitas vezes ficar meses e meses na fila do SUS, né? O SUS é um excelente sistema de saúde, mas ele é muito demandado. Então, por isso, às vezes, as filas são longas, né? Então, com esse acesso fácil, a pessoa consegue um atendimento de qualidade, de excelência, sem, às vezes, precisar ficar passando muito tempo na fila e sem ter que pagar os altos custos dos planos de saúde, que vem aumentando cada vez mais ao longo dos anos. Com certeza. Onde é que vocês estão estabelecidos, as unidades físicas presenciais? Nós estamos em São Paulo, a sede da empresa é em São Paulo, mas a gente tem rede credenciada no Brasil inteiro. Contamos com mais de 25 mil pontos de atendimento,
estamos presentes em mais de 1.300 cidades e online no Brasil inteiro. Então, a gente tem telemedicina através do pronto atendimento 24 horas, eu tenho telemedicina 24 horas por dia, 7 dias por semana, então o usuário ele pode ligar a qualquer hora do dia, qualquer hora da noite, enfim, ele vai ser atendido ou por um clínico geral, ou em caso de criança, por um pediatra, isso de forma ilimitada. Pagando a nossa mensalidade, o usuário tem acesso a isso de forma ilimitada, qualquer dia da semana, qualquer horário. Além disso, as consultas com especialistas, né? E aí passou pelo pronto atendimento, precisa ir para um especialista. O especialista pode ser tanto presencial quanto online. A questão dos exames laboratoriais, a gente tem exames aqui que começam a partir de 2,80, então é um hemograma a partir de 2,80. Então, né, para obesidade, o hemograma é muito importante. Sim, tanto a questão da glicemia como a questão vamos ser práticos, assim, tanto do açúcar quanto da gordura. Né? Além de questões básicas como as hormonais, ali da tireoide, T3, T4, TSH, nos exames laboratoriais, esses são assim, os essenciais para a gente tentar entender as causas e o que precisa ser tratado quando o assunto é obesidade. Exatamente. Então, temos no nosso site, a gente tem todos os profissionais de saúde, especialistas. Temos a farmácia online, então a gente entendeu que também as pessoas precisam comprar o seu remédio com desconto e receber um medicamento a um preço justo na sua casa. Então a pessoa pode entrar no nosso site, através da nossa farmácia, ela recebe o medicamento na sua residência. Então a gente fez justamente uma plataforma para cuidar amplamente da saúde do nosso usuário. E como é que vem crescendo a utilização da plataforma, principalmente no que diz respeito à pandemia? Eu sei que vocês existem desde 2014, não é isso? E aí, como é que foi para o negócio de saúde por conta da pandemia? A gente já enxergava a telemedicina como um futuro, né? Então, um ano antes da medicina poder ser utilizada aqui no Brasil, a gente já tinha uma parceria com uma plataforma europeia, né, com médicos de Portugal, onde o usuário fazia consulta com os médicos lá. Né? Nosso usuário tinha acesso já à telemedicina. Com a chegada da pandemia, isso acelerou de forma muito grande, todo mundo passou a buscar a telemedicina como alternativa, mas o que é importante é ter uma plataforma que tenha confiança, que tenha credibilidade, porque são seus dados. Né, são os seus dados que estão ali, seu histórico de saúde que está ali, então é importante você confiar na plataforma que está fazendo a telemedicina. E isso, né, com o avanço da pandemia, os números de acesso subiram muito. Então a gente teve que buscar, a gente tinha inicialmente a telemedicina com especialidades, e a gente trouxe a medicina, que nem eu te disse, com pronto atendimento. Né, que a gente coloca através de uma mensalidade para o nosso usuário, um valor bem acessível, para ele ter médico 24 horas por dia, 7 dias por semana. Fantástico. E aí a questão é a seguinte, para o paciente, a consulta da telemedicina, ele confia? Dá para confiar de verdade? E aquela coisa do toque do médico, como é que funciona isso na prática? Para quem ainda não teve uma consulta e está pensando em entender, conhecer melhor e começar a aderir. É isso, Carla, né? A gente tem vários tipos de especialidades, né, que são aderentes, que são mais fácil, né, para teleconsulta, porque é exatamente isso. Você tem outras formas de diagnóstico não ser o toque, acompanhamento dos exames, né, o relato do paciente, né? Então essas realmente são mais fáceis. Mas a telemedicina, ela não veio para substituir a tradicional, a presencial. Ela veio justamente para ser esse complemento, né? Para facilitar, muitas vezes, o diagnóstico e o tratamento do paciente. Então, você imagina que nem nós estamos falando agora aqui da obesidade infantil, né? Então, a criança vai, faz o primeiro diagnóstico com o pediatra, e aí precisa fazer um acompanhamento. Partes desse acompanhamento, né? Às vezes saber
como é que está os índices dos exames, às vezes relatar como está sendo a questão da adaptação à reeducação alimentar, ou às vezes falar com a psicóloga. A telemedicina é muito aderente a isso, né? É muito fácil, ajuda e muito, mas a gente entende que isso é um complemento, né? A gente sabe que tem que ter a consulta presencial, justamente por toque, pelo exame mais detalhado, e a telemedicina vem como um complemento para juntar no tratamento. É mais uma ferramenta, é mais uma evolução, né? Mais uma oportunidade à disposição dos nossos usuários. Perfeito. Gilberto, queria que você deixasse os contatos da plataforma para mais informações, para quem quer entender um pouco mais como funciona e como é que vocês estão localizados no Brasil. O site, então, é www.vidaclass.com.br e o nosso telefone é 11 4063 1234. Maravilha. É só ligar lá, facinho, falar com o nosso time de... 1234. 234, 4063 1234. É só falar com o nosso time de atendimento e a gente vai localizar o melhor profissional, a melhor solução, seja presencial, seja online, para o usuário que assim desejar. Maravilha. Gilberto, queria te agradecer pelo bate-papo. Espero de verdade que ele tenha sido tão elucidativo para o nosso telespectador como foi para mim. Que bom. Eu agradeço a oportunidade. Estamos à disposição aí para levar um pouquinho e poder levar esse acesso à medicina de qualidade, de excelência, a todos no nosso país. Maravilha. Obrigada de verdade. Foi um grande prazer, Gilberto. Boa tarde. Você que está comigo, fica, que eu volto logo após o intervalo. Quer praticidade e rapidez na hora de preparar as refeições? A Processados Taquaril faz o trabalho árduo e você se alimenta da forma certa. Selecionamos, descascamos, higienizamos, embalamos e entregamos. Deixe de lado o desperdício com cascas e alimentos inapropriados para consumo após a aquisição. Todas as semanas, frutas, verduras e legumes fresquinhos para você montar seu cardápio. Invista na sua qualidade de vida. Venha para Processados Taquaril. Quer saborear um lanche delicioso de verdade? Vem para o Shopping Sucos. Só aqui você tem mais de 30 anos de experiência em alimentação, matéria-prima de alta qualidade, variedade para todos os gostos e atendimento acolhedor. Escolha um dos trios, aproveite o maior cardápio de sucos naturais da cidade ou deguste o tradicional pão pizza. De segunda a sábado, das 8 às 20 horas, em 3 endereços para você. Shopping Sucos. Nada mais natural que lanchar aqui. Samóveis é sinônimo de tradição e qualidade. Aqui você encontra tudo para deixar o seu lar aconchegante, elegante e confortável. Armários, cabeceiras, camas, mesas, sofás e muito mais. Acompanhe as mídias sociais, participe dos feirões e aproveite as promoções. Pensou em móveis? Pensou em Samóveis. Desde 1972, mobiliando o seu lar. A verdadeira beleza está nos detalhes. E para transformar tudo o que há em você, conte com uma equipe especializada. No Salão e uma Cabeleireira, você encontra o que precisa para ficar ainda mais deslumbrante. Cortes, escova, coloração, unha, maquiagem e muito mais. Venha nos conhecer, marque seu horário e saia transformada. Rua Paulo Barbosa, 105, loja 16. E uma Cabeleireira, revelando a beleza que está dentro de você. Passou em 2 estalares de dedo, não é verdade? Eu espero de verdade que você tenha apreciado o programa Saúde Livre de hoje. E se gostou, coisa básica, segue a gente. Vai lá no Instagram e siga o perfil da TV Petrópolis, @TV Petrópolis. Quer saber mais sobre o programa Saúde Livre e todos os trabalhos da comunicação livre? Também no Instagram, @Comunicacão Livre. E se o Saúde Livre, a comunicação livre e um pouco da vida dessa louca jornalista pode
pode ser interessante para você? Me segue lá no Instagram, @carlacoelho.jornalista. Vai ser um prazer. Fala comigo no direct, me diz o que achou desse programa, o que está pensando, o que você quer que eu traga aqui no Saúde Livre. Um abraço grande e até o próximo programa. Tchau, tchau.